Eu vou começar, então, minha palestra lendo para vocês o que eu coloquei como uma epígrafe do texto, que são duas frases que o Guimarães Rosa pronuncia na famosa entrevista que ele faz em 1965, com Günther Lorenz. E a primeira delas é: a filosofia é a maldição do idioma. E a segunda é: sobre o sertão não se podia fazer literatura do tipo corrente, mas apenas escrever lendas, contos, confissões. Eu, à medida que for fazendo as citações, vou colocando aí na tela para vocês me seguirem lendo, tá? Bem, então eu começo a ler o texto. O movimento final de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, condensa, em pouco mais de 30 páginas, a narração de duas batalhas decisivas para a trajetória de Riobaldo: o Tatarana, que é também o Urutu Branco. A penúltima ocorre no Vale do Tamanduatão, enquanto a última tem por cenário o Paredão, a 6 léguas do Sererê Velho, ambas contra os Hermógenes. Fica evidente para os leitores que as duas batalhas se contrapõem uma à outra em uma relação especular, tornada ainda mais clara devido à precipitação do relato em um breve turbilhão de ações, contrastando com as longas digressões que até então permeavam a reflexão do narrador. O princípio que articula a representação invertida de uma batalha na outra é o contraste entre a ascensão e a queda do líder. Enquanto no Tamanduatão o Urutu Branco atinge o ápice de seu poder, ele vive sua ruína no Paredão. O espelho relaciona objetos qualitativamente idênticos, mas que, por serem contrapostos de forma simétrica, não podem se sobrepor de maneira a delinear uma só imagem unificada. O objeto comum ao Tamanduatão e ao Paredão é, obviamente, o Urutu Branco. Refletindo-se, ele duplica a figura do líder elevado às alturas, da seguinte maneira: na penúltima batalha, o chefe situa-se no centro dos conflitos, embaixo de uma grande árvore, muito galhosa, prolongando verticalmente a imagem do poder soberano acima do corpo social. Na última, ele se aloja no alto do sobrado do Arraial do Paredão, e aí eu cito: da banda da mão direita da rua, com suas portas e janelas pintadas de azul, tão bem esquadreadas, fim da citação, de tal maneira que nos dois pontos ele ocupa uma posição vertical, né? Elevada. Examinemos o núcleo central de cada uma dessas duas descrições do comandante, ou seja, daquele que assume a posição capital, a cabeça proeminente que sobrevê seus liderados, pairando acima do momento da luta. Comecemos pela ordem com a batalha do Tamanduatão. Eu vou citar, então, aqui, esse vai ser o segundo texto que eu vou colocar para a gente ler junto, que é um texto que é citado não integralmente, tem algumas lacunas, mas que dá uma ideia central dessa batalha, dessa primeira batalha. Eu leio: eu mesmo mim não guerreei, permaneci. Eu podia tudo ver com friezas, escorrido de todo medo. Nem ira eu tinha. E mesmo ver tão embaralhado, de que é que me servia? Conservei em punho meu revólver, mas cruzei os braços, fechei os olhos. Só com o constante poder de minhas pernas eu ensinava a quietidão a Ciruís, meu cavalo. E tudo perpassante perpassou. O que eu tinha, que era a minha parte, era isso: eu comandar. Talmente eu podia ir lá, com todos me misturar, enviar por... Não, só comandei. Comandei o mundo que desmanchando todo estavam. Que comandar é só assim, ficar quieto e ter mais coragem. A fé que fiz. Se não vivei Deus, também com o demo não me peguei. Mas um nome só eu falava, fortemente falado baixo, e que pensado com mais força ainda. E que era Urutu Branco, Urutu Branco, Urutu Branco. Cujo era eu mesmo. Eu sabia, eu queria. Bom, já no Paredão, tudo se inverte em torno de seu eixo vertical e de seu ponto mais alto, a liderança.
produzindo-se a imagem simetricamente reversa do triunfo anterior. Eu vou, então, agora compartilhar pela segunda vez então, aqui a tela para a gente acompanhar essa leitura. O texto 3. Então, eu cito: que eu manejava na mira, dava, e que não pronunciava insultos e gritos, mesmo porque minha boca, a modo que naquele preciso temor, me mal obedecia. Sapateei em vez, bati pé de pilão nas tábuas do assoalho tão surdo. O senhor é capaz que escute como eu escutei? E que o furor da guerra lá fora, lá embaixo, tomava certa conta de mim, que a quase eu deixava de dar fé da dor de cabeça que forte me doía. Esperançando o meu destino, desgraça de mim, eu estava com dormente dor nos braços. Atirar eu pudesse? Acho que quis gritar e esperei para depoismente, mais tarde. Naquilo eu então pude, no corte da dor. Me mexi e mordi minha mão de redoer com ira de tudo. Subi os abismos, trespassei. Bom, sem pretender ser exaustivo, é possível percorrer a lista das oposições especulares que estruturam esses dois trechos, opondo o urutu branco a si mesmo. De um dos lados do espelho, encontramos a decisão da imobilidade, o retorno a si, com os olhos fechados, a indiferença em relação ao mundo externo, a posição vertical, em cima do cavalo, a estabilidade de seu suporte, que é o próprio cavalo ciruís, a invulnerabilidade, a ausência de raiva, a vocalização de seu nome próprio, a fé, a certeza de se encontrar no centro do mundo, o domínio de si. Do outro lado do espelho, são refletidas a agitação febril, a vertigem e o desfalecimento, a observação atenta do mundo externo, a adoção da posição horizontal para melhor mirar os alvos, suscetibilidade extrema e corpo doente, dor e ira contra tudo, os gritos desarticulados presos na garganta, a dúvida, a impressão de se encontrar fora do mundo, a autopiedade e o descontrole. Ao invés de uma simples oposição entre vitória e derrota, porém, o que essa imagem invertida apresenta são as duas vias sucessivas e complementares. É preciso passar pelo caminho das trevas e pelo caminho da luz. O paredão completa e realiza o tamanduatão. Concentremo-nos em um desses pares opostos, o que contrapõe imobilidade à atividade. O que é contrastado em cada um dos seus dois elementos são duas modalizações da ideia de luta. A situada no primeiro elemento apresenta uma forma de combate bem-sucedido, enquanto aquela outra, situada no segundo, percorre os matizes da derrota. Pode parecer estranho associar o sucesso na luta à inatividade, enquanto o fracasso é remetido à ação. O inverso pareceria mais natural. Através do exame dessas inusitadas propriedades da vitória e da deposição, poderemos elucidar um aspecto importante do pensamento político de Guimarães Rosa, o qual nem sempre foi devidamente considerado. Antes de ir diretamente a esse ponto, porém, será útil perpassar rapidamente algumas observações sobre Rosa enquanto escritor político. Apesar de se ocupar profissionalmente como membro do corpo diplomático das relações exteriores do Estado brasileiro, Rosa era elusivo sobre suas próprias posições políticas. É de forma mais ou menos indireta que ficamos sabendo, por exemplo, de sua atividade clandestina na salvação de judeus perseguidos durante o nazismo, quando exercia funções diplomáticas na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Mas, como já foi notado por muitos, especialmente entre os comentadores mais recentes, isso não significa que não seja legível em sua obra reflexões sobre a política, ou seja, sobre a luta e sobre a resistência. Na famosa entrevista dada por Rosa em Gênova, apenas um ano após o golpe militar de 1964 no Brasil, durante um dos intervalos das mesas do Congresso de Escritores Latino-Americanos, o entrevistador Günther Lorenz, em sua primeira pergunta, mostra uma certa perplexidade diante do fato de, no dia anterior, o entrevistado ter se retirado de uma sala de debate de maneira discreta, mas sem esconder seu desagrado, quando se começou a discutir o compromisso político do escritor. A primeira reação de Rosa é assegurar que não o fez como uma forma de protesto, mas apenas porque achou a discussão monótona. Logo em seguida ele esclarece, e eu cito: embora eu veja o escritor como um homem que assume uma grande responsabilidade, creio, entretanto, que não deveria se ocupar de política. Não desta forma de política. Fim da citação.
Lawrence o pressiona ainda mais, um pouco, sugerindo que a posição de Rosa era idealista e talvez até mesmo reacionária, assimilando-a à de Jorge Luiz Borges. Diante dessa nova provocação, Rosa, depois de distinguir-se nitidamente de Borges, enuncia sua posição final nos seguintes termos. Eu cito, eu não vou botar esse trecho aí na tela, porque é simples. É verdade que, embora eu ache que um escritor, de maneira geral, deveria se abster de política, peço-lhe que interprete isso mais no sentido da não participação nas ninharias do dia a dia político. As grandes responsabilidades que o escritor assume são, sem dúvida, outra coisa. Fim da citação. Ao invés da indiferença política, portanto, sua atitude significa, segundo ele, justamente o contrário, a saber, a seriedade do compromisso dos escritores com aquilo que pregam. Esse compromisso, para Rosa, só pode se manifestar adequadamente na própria escrita, a qual é, portanto, diretamente política. Em outro dos raros momentos em que se dispôs a refletir publicamente sobre sua obra, no discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, proferido em 1967, Rosa, como é a praxe nessa instituição, tratou da vida e da obra do ocupante antecessor de sua cadeira, o ministro João Neves da Fontoura, de quem fora chefe de gabinete no Ministério de Relações Estrangeiras entre os anos de 1946 e 1951. E eu cito Rosa. A mim, a quem o conceito da soberania do povo suscitava ainda visos meus um tanto teóricos, ensinou-me, o biografado, que ele está homenageando, que ela tem outro sim carne e canseiras, tarimba e pão, consolação, mas principalmente certeza criadora. Fim da citação. Rosa referia-se à lida cotidiana do embaixador João Neves com o corpo a corpo das atividades estatais. Mas é difícil não entrever, no relato por ele pintado de seu mestre na arte política, a quem atribui o gosto da rusga e da guerra, a característica que mais lhe impressionara. Eu cito de novo Rosa. Seu era o signo do Escorpião, sob cujo influxo hoje transpiramos campo de força de Marte. Fim da citação. Uma certa concepção da política como associada ao conflito desenha-se aí, resumida na citação de uma série de máximas de autoria do biografado. Na última delas, eu cito, a vida é uma perpétua emboscada, talvez possamos reconhecer um eco da frase que se repete em Grande Sertão, viver é muito perigoso. Voltaremos ao discurso de posse logo a seguir, pois ele esclarecerá, mais do que uma genealogia política de caráter pessoal, um aspecto central das ações e inações de Reobaldo no Tamanduatão. Antes de avançar, porém, façamos uma última ressalva. Enquanto boa parte dos comentários sobre a presença da política em Grande Sertão enfatiza a figura do líder e, portanto, do poder soberano, o que nos interessará aqui, ao contrário, é um modelo para o engajamento político em geral, mesmo e talvez sobretudo quando ele se situa fora da esfera estatal e de mando. Eu penso, por exemplo, no estudo recente do Willy Bolle, que chama vigorosamente a nossa atenção para a necessidade de se pensar mais detidamente o aspecto político de Grande Sertão, mas que o faz de uma tal maneira que a chave da leitura dele permanece centrada na decifração do poder soberano e seus mecanismos de implementação e de manutenção. Assim, por exemplo, Bolle, ao abordar o significado político do pacto, afirma, e eu cito, que em termos históricos e antropológicos gerais, o pacto de Reobaldo com o diabo pode ser interpretado como uma simbolização da institucionalização da lei expressa pelo primeiro pacto ou contrato social firmado na história primitiva da humanidade. Fim da citação. Bom, como eu disse, eu queria me colocar em outra esfera, que não essa do pensamento do poder soberano, e, segundo a minha perspectiva, que Reobaldo seja um líder será importante apenas porque isso lhe conferirá um papel exemplar, na medida em que Grande Sertão assume a forma meditativa de um ajuste de contas consigo mesmo. E não devemos nos esquecer de que, se os seguidores de Hermógenes são todos eles batizados por betonímia de os Hermógenes, os jagunços regidos pelo Urutu Branco são denominados eles mesmos os Reobaldos, estendendo assim as características definitórias do chefe para todos os seus liderados. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que, diferentemente do Willy Bolle, eu não vou me importar tanto com retirar do Grande Sertão um certo modelo de
exercício do poder soberano e mais pensar em estratégias de resistência política, de tal modo que o que se diz do Riobaldo pode se dizer dos Riobaldos em geral. Feitas essas observações sobre o modo como a política é figurada em alguns fragmentos autobiográficos de Rosa, passemos, pois, finalmente ao confronto que opõe e reflete a imobilidade na agitação, nas duas batalhas espelhadas, as quais veremos, ao final, são, na verdade, uma só. Talvez não fosse necessário dizer isso explicitamente, mas em nenhum dos dois combates o comportamento do luto branco foi determinado pela covardia. Há, certamente, modalidades afetivas que acompanham os dois paradigmas de política instanciados no Tamanduatão e no Paredão, tais como a autossatisfação, a ira e a autopiedade, mas elas não incluem o medo. Além disso, mais do que remeter esses afetos aos traços de um caráter, o que está em jogo aí é um ofício, uma destreza, uma forma de agir. Em que consiste esse engenho, que é também uma arte da guerra? Para abordar essa questão, façamos um desvio aparentemente arbitrário pela nossa contemporaneidade. No último ano da década de 1990, surgiu Ticum, uma revista francesa que durante 3 anos publicou textos anônimos, sob a forma de manifestos, voltados, segundo sua própria descrição, para exercícios de metafísica crítica. A palavra Ticum, que aparece na capa de alguns livros e revistas, não designa, pois, um autor, mas sim uma insígnia, o título de uma convocação. É em seus experimentos conceituais que ouvimos falar pela primeira vez do Comitê Invisível, que mais recentemente publicou o livro A Insurreição que Vem. Seu campo teórico prático atravessa o pensamento de Michel Foucault, Georges Agamben, Gilles Deleuze, Georges Bataille. Mas, como fonte mais remota, encontra na Internacional Situacionista seu momento fundador. Eis aí um marco temporal, 1967, que nos leva a uma data bastante próxima daquela em que ocorreu a entrevista de Rosa a Lawrence, e exatamente ao mesmo ano do discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. Pois é em 1967 que se conhece a primeira edição de A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, um dos principais articuladores da Internacional Situacionista. Mantenhamos em mente essa contemporaneidade entre Rosa e Debord, a única coisa até o momento que os une. Sem precisar recorrer à ideia de um Zeitgeist, será uma reflexão sobre a coincidência de suas respostas que revelará algumas origens comuns. Quando Ticum escreve no livro Contribuição para a Guerra em Curso, que os dispositivos do poder contemporâneo pretendem garantir que nunca se constituam mundos, técnicas, dramatizações partilhadas, magias, no seio das quais a crise da presença possa ser vencida, assumida, possa tornar-se um centro de energia, uma máquina de guerra, e aqui eu citei Ticum, é a Debord que ele deve alguns de seus conceitos centrais. De fato, ao tematizar a crise da presença, a qual designa não uma insuficiência da presentificação do homem no mundo, mas antes, bem ao contrário, sua realização completa, tal diagnóstico evoca o regime de exibição permanente das imagens na e para a sociedade do espetáculo, descrito por Debord. A tese central desenvolvida por Ticum nesse momento é de que, sem um centro de energia, haverá movimentos desprovidos do caráter de acontecimentos. Ao invés desses últimos, restaria um puro espaço abstrato, definido em termos meramente quantitativos e recortado por mecanismos de controle que se exercem de forma tão mais eficiente quanto mais a deslocação se acelera. O exemplo de Ticum, para ilustrar a necessidade contínua de circulação de imagens, mas também de bens, de dinheiro, de pessoas, no capitalismo, são as autoestradas. Nelas, o máximo de movimentação corresponde ao máximo de controle, de tal forma que nada se move aí, que não seja incontestavelmente livre e, ao mesmo tempo, eu estou citando Ticum, registrado, identificado e individualizado em um registro exaustivo de matrículas. Fim da citação. Ou seja, tudo nessas vias expressas foi cuidadosamente parametrizado para que nada aconteça jamais. No artigo 220 de A Sociedade do Espetáculo, penúltimo movimento do livro, Debord assinala os perigos de uma falsa resistência às imagens que superpovoam o capitalismo tardio, pois o capitalismo é essencialmente ágrafo, já nos advertiram Deleuze e Guattari. É preciso, escreve Debord no artigo 220, lutar de forma prática dentre os inimigos irreconciliáveis do espetáculo,
e admitir estar ausente aí onde eles estão ausentes. Fim da citação. O reformismo pseudo-revolucionário, com seu ativismo incessante, se reconduz ele mesmo à posição que pretende combater, a saber, a de se tornar uma nova atração espetacular. A conclusão desse artigo é lapidar. Ao contrário do voluntarismo militante, eu cito o Debord, a crítica que vai além do espetáculo deve saber esperar. Fim da citação. Em outras palavras, combater o espetáculo é subtrair-se dele e de sua representação infinita, mantendo a invisibilidade e acumulando energias. Neste movimento inicial, visando a questão sobre o significado da arte da guerra para a Rosa, recuamos até 1967. Na verdade, 1967 é um marco temporal que só se tornou relevante para nós no ano seguinte, com as revoltas que se espalharam pelo mundo. Mas é a antiquíssima filosofia chinesa do Dao De Jing que devemos retroceder para unir, num só arco, Rosa, Debord e Tikkun em torno do tema da espera, da esperança e da imobilidade como centro catalisador de acontecimentos. O caminho do Dao já foi percorrido pelo próprio Rosa no discurso de posse. Narrando sua discordância recorrente com João Neves sobre Getúlio Vargas, Rosa remetia o caráter político desse último, eu cito, a cósmicas correntes, a anima mundi antiga. Fim da citação. Nessa disputa em torno da personalidade política mais importante do Brasil na primeira metade do século XX, João Neves assumia a posição, segundo as palavras do Rosa, do ousado opinador sem coleios, enquanto o próprio Rosa identificava-se com, e também nas palavras dele, o elaborador expectante do contempo. Duas concepções de ação política opõem-se nesse debate, sempre retomado pelos dois amigos, sobre o líder gaúcho. Mas qual era exatamente a teoria de Rosa sobre Getúlio Vargas? Ou, em outras palavras, o que significa para ele elaborar o contempo? Escutemos a explicação de Rosa. Eu também não vou colocar esse texto aí, porque ele é curto e simples. Eu cito Guimarães Rosa. Meu interesse sincero pela imensa e imedida individualidade de Vargas motivava-se também no querer achar, em sã hipótese, se era por dom congênito, ou de maneira adquirida, mediante estudo e adestramento, que ele praticava o Wu Wei. E aí ele mesmo traduz essa expressão chinesa, não interferência. A norma da fecunda inação e repassado, não esforço de intuição. E eu termino a citação do Rosa, ele explicando ainda uma vez, passivo agente a servir-se das excessivas forças em torno e delas recebendo tudo, pois, por acréscimo. Fim da citação. Sem ter a pretensão de dar conta do sentido do Dao De Jing, do qual, aliás, eu não sou especialista, e o qual também, desde a sua composição no século III a.C., tem sido objeto de inúmeras apropriações no interior da própria cultura chinesa, para não falar das complexas mediações de sua recepção no Ocidente, limitemo-nos a inquirir o sentido que sua doutrina pode ter no contexto da obra de Rosa. O caminho da luz do Tamanduatão e sua reversão pelo caminho das trevas do Paredão serão então compreendidos como uma relação complementar, pois é de sua contraposição que é feito o Dao, Yin e Yang. O crítico literário que explorou mais a fundo essa conexão do pensamento de Rosa com o Dao foi Francis Utesat, acho que é assim que fala o nome dele, pois ele é francês, especialmente no seu livro JGR, Metafísica do Grande Sertão. Na verdade, seu estudo reconduz a obra de Rosa não apenas ao Dao, mas a várias fontes místicas do Oriente e do Ocidente. Embora algumas vezes haja um exagero hermenêutico em suas apreciações do texto de Grande Sertão, ao projetar sobre meros indícios elusivos todo um pesado esquema de significação ocasionalmente arbitrário, em outras vezes os resultados de seu protocolo de leitura são muito fecundos. É o caso de suas análises sobre as batalhas do Tamanduatão e do Paredão. Segundo o Tesat, trata-se, nos dois eventos, da dimensão vertical do grande tempo, na qual se narra a exaltação no eixo do mundo, presente também no Dao. Especificamente no caso do Tamanduatão, o êxtase de violência que rompe no campo de batalha é contrastado com a imobilidade do Urutu branco,
entendendo-se tal estagnação como aquilo que propicia a vitória. Estranha figura de um líder que não comanda, não orienta, nem encoraja seu exército, e que, na verdade, torna-se alheio a ele, fechando seus olhos e depondo suas armas. Segundo o Tesar, ao traçar uma cruz imaginária na qual Reobaldo ocupa o centro, eu cito o Tesar, o resultado é um grafismo que simboliza o cosmos ordenado em torno de um eixo. Fim da citação. Para ele, e aí eu continuo citando o Tesar, convergem e dele divergem todas as energias suscetíveis de animar a periferia. Fim da citação. A interpretação de Utesar enfatiza corretamente o aspecto senhorial da posição do Urutu Branco no comando imóvel de suas tropas. É um comprazer-se no exercício do poder soberano que leva o líder a articular mentalmente a frase, e aí eu cito o Grande Sertão, todos atrás de mim no arranque, era o mundo mesmo. Fim da citação. Tal como os reis absolutistas da Europa dos 600, o líder produz seu efeito de unificação e de potência pelo fato de ser visto, impassível. Mas, como assinalamos acima, é possível reconhecer em Reobaldo qualquer um dos Reobaldos, de tal modo que, abstraído de sua função de chefia, ou repartindo-a entre seus liderados, ele pode ainda nos dar a pensar sobre a posição de qualquer um que se tome como o eixo do mundo. As veredas de Rosa e o Dao de Lao Tzu podem, portanto, ser lidas não só como uma reflexão sobre a estrutura vertical do comando estatal ou militar, mas também como um pensamento sobre a ação em geral e sua produção do vir a ser. Que as ações aconteçam quase sempre em meio a uma guerra não limita essa última ao sentido literal do termo, envolvendo antes uma concepção geral da vivência humana, como se desenrolando em um ambiente sumamente político. Não podemos nos esquecer de que o narrador de Grande Sertão é ele mesmo alguém que, na velhice, imóvel, conta sua própria vida para tentar compreendê-la, sem que essa compreensão seja tomada no sentido metafórico do termo, no qual ele se restringiria ao ato intelectual de reconhecimento de si mesmo. Trata-se, ao invés disso, da compreensão no sentido literal de um ato de agarrar algo, no caso, a vida, situado diante de si, abarcando-o totalmente em um ponto central. Esse compêndio da vida só superficialmente se confunde com o gênero autobiográfico, pois para o narrador, adensar a vida é uma maneira de produzi-la. Reobaldo não busca, com sua fala, exercer um domínio qualquer sobre sua vida, nem ao menos um autodomínio sobre si, mas antes transformar-se alquimicamente através da linguagem. O Dao parece ter justamente essa resposta em vista quando pergunta, a uma certa altura, quem pode, pelo repouso aos poucos, clarear o turvo? Quem pode, pelo movimento aos poucos, avivar a paz? É nesse sentido que Rosa fala, a propósito de Vargas, de um servir-se das excessivas forças em torno e delas recebendo tudo, pois, por acréscimo. Duas expressões merecem nossa atenção nesse trecho. Em primeiro lugar, pensemos no significado do verbo reflexivo servir-se, né? Servir-se das excessivas forças. A questão que se impõe nessa instância é, mais uma vez, como alguém imobilizado e fechado em si pode servir-se das forças em torno? A ideia subjacente parece ser a de que o uso mais próprio e mais eficaz é justamente aquele que não atua sobre a coisa usada, e por isso mesmo pode desfrutá-la mais completamente. Se no contexto da filosofia clássica chinesa essa ideia estava associada às forças cósmicas que, não impedidas por qualquer atividade humana, ou seja, artificial, podiam então manifestar-se mais plenamente, em Rosa ela parece dever ser tomada a partir de outras mediações, se pudermos dizer assim, mais modernas e laicas. A indicação desse novo contexto é dada precisamente por sua aplicação ao caso de Vargas. É muito improvável que Rosa quisesse se referir a algo como um exercício de abertura para as energias vitais do mundo natural, ao falar de Getúlio Vargas. Ao menos não no sentido cósmico-religioso chinês, no qual o conceito de energia vital foi inicialmente formulado. Antes, as forças mobilizadas por Vargas são referidas às ações dos demais agentes políticos ao seu redor, ou seja, e como elucida o final de Grande Sertão, ao homem humano. O Tao Te Ching, de Rosa, é certamente cosmológico, mas é cosmologia filtrada pela nossa tradição ocidental. Voltaremos a essa recepção ocidental do Tao mais adiante.
Separada assim de seu contexto cosmológico original, é um modelo geral do agir e do não agir humanos que o Wu Wei, ou em uma expressão ainda mais precisa, o Wei Wu Wei, o agir não agindo, deve ser tomado. Uma primeira característica desse comportamento é que tal ação inativada só pode ser realizada se o próprio agente se autossuprimir, o que encontra apoio no capítulo 11 do Tao, quando ele enuncia o seguinte, eu cito: 30 raios perfazem o meão, no imanifesto o uso do carro. Ou seja, o instrumento só tem uso porque algo no seu centro imóvel não existe. O meão não é nada além do que a confluência dos raios. Daí porque é possível desprezar a obra uma vez que ela é completada, pois é sobre o fundo de sua nulificação que o seu não ser e o seu ser emergem. Se o que realiza a obra não é nada, essa última tampouco importa. A segunda expressão que deve ser investigada, presente na caracterização rosiana de Vargas, é por acréscimo. Eu repito a frase. Vargas servia-se das excessivas forças em torno e delas recebia tudo, pois, por acréscimo. O fato de que ela aparece por acréscimo, entre aspas, no original, indica que há algo metafórico, ou pelo menos de ligeiramente inadequado no seu emprego. Por um lado, ela evoca a ideia de um excesso, de algo para além do que era esperado ou devido, quer dizer, a ideia de um dom. Por outro lado, o deslocamento semântico simbolizado pelas aspas poderia assinalar que não se trata de um acréscimo como os outros. Haveria algo nele de singular. Consultando novamente o Tao Te Ching, encontramos um trecho que pode nos dar um caminho até essa singularidade. Eu cito: decrescendo a mais decrescer, chega-se ao não atuar. Não atuando, Wu Wei, nada fica por atuar. A característica mais notável dessa passagem é a que indica que o não agir não se confunde com a mera ausência de ação. O Tao exige que se pense em um tipo de ação que produza, ou melhor, que coincida exatamente com sua própria nulificação. Ou seja, o agir não agindo refere-se ao paradoxo de um dom no qual o que é doado e quem doa são anulados por uma passividade ativa. Nada mais longe de tal situação, portanto, do que a noção de autocontrole. Ao contrário, a doação é um agir que se esforça ativamente para emergir no curso mesmo da ação. Isto é, não como resultado de um processo do qual esse distinguiria temporalmente e causalmente, mas como a efetivação da não efetividade no ato mesmo de se efetivar. Há uma semelhança inevitável para nossos olhos e ouvidos ocidentais entre esse excesso que coincide com uma contenção e a doutrina estoica dos gregos e latinos. Mas essa analogia espontânea pode ser enganadora. De fato, enquanto o estoicismo pretende fazer coincidir o real e o possível, de tal maneira que, retendo nossa vontade nos limites ferreamente deterministas do ser, podemos nos assemelhar a Deus, o Tao aponta para a ilimitação que habita na limitação, como um aumento de potência surge do ascetismo. Mas, novamente aqui, temos de ter em mente a recepção rosiana dessa tradição ascética, principalmente porque não era certamente um impulso monástico que guiava Vargas, e muito menos Riobaldo. Basta lembrar de sua estadia erótica no Verde Alecrim pouco antes do conflito no Tamanduatão. Nesse sentido, o que é preservado pela inação que une o praticante do Tao inominável ao Tao inominável deve se encontrar na escrita de Rosa em outro lugar que não o ascetismo chinês e a ataraxia grega. As lutas marciais do Oriente, amplamente adotadas no Ocidente, podem nos dar uma pista mais promissora, uma vez que pensamos o Tao no contexto da política e da guerra. Assim, por exemplo, o Tai Chi Chuan, baseado no fluxo cosmológico do Yin e do Yang, efetua uma reversão da força do inimigo, usando-a contra ele ao desviar-se dela ou seguindo a direção do golpe de forma aparentemente passiva. Como afirma o capítulo 77 do Tao Te Ching, o caminho pode ser comparado com um arco, no qual o mais baixo é o mais alto, e o deficiente é suplementado por um movimento extraordinário. É justamente esse aspecto suplementar que a expressão por acréscimo parece querer indicar, aquela que eu estava querendo decifrar ainda agora no discurso de posse. A estadia do Urutu Branco no Tamanduatão, montado no seu cavalo Ciruís, sob uma árvore, braços cruzados e olhos fechados, sem a proteção de Deus nem do diabo, sorvia a si mesmo como o centro vazio dos movimentos em torno,
força centrípeta imóvel e quieta. Seu quase silêncio, pontuado pelo mantra falado em voz baixa, o qual não remetia para nada a não ser para si mesmo, é aquilo que permite que uma convocação seja ouvida. Mas essa convocação provém de lugar nenhum, é o não existente enquanto tal que fala. Nesse nada, Riobaldo se constitui como um singular separado da batalha, mas ao mesmo tempo formava com ela um todo. No início deste texto já citamos uma parte da narrativa da Batalha do Tamanduatão, mas omitimos alguns trechos de transição entre seus momentos cruciais. Um deles é o seguinte, que agora sim eu coloco aí na tela, para vocês verem. É o texto 4. Mais coragem que todos. Alguém foi que me ensinou aquilo nessa minha hora? Me vissem. Caso que coragem, um sempre tem o poder de mais sorver e arcar um excesso, igual ao jeito do ar, que dele se pode puxar sempre mais para dentro do peito, por cheio que cheio, emendando respiração. Que parece ser quase uma técnica também de meditação. Né? Bom, voltando então aqui ao texto. Para além do caráter espontâneo da sabedoria então adquirida, já que o Riobaldo diz aqui que ninguém ensinou ele aquilo, e sua analogia com um dos elementos naturais, o ar, né, que também é muito importante para o Tao, cabe ressaltar nesse trecho o vocabulário político. Eu repito, um sempre tem o poder. E nele, justamente, a retomada do modo de agir de Vargas, que adquiria por acréscimo as forças excessivas. Né? Justamente esse trecho que eu citei, mais sorver e arcar um excesso. Vale a pena atentar, sobretudo, para o caráter vocal da imobilidade de Riobaldo. Seu nome ecoa silencioso em seu peito, criando para si mesmo um círculo de sonoridade dissonante que o isola dos ruídos da batalha a seu redor, sem que esses últimos deixem, por isso, de estar presentes ao fundo. Ou seja, sua solidão tinha, em grande medida, um caráter eminentemente acústico, já que, imóvel e de olhos cerrados, a audição era seu principal contato com o mundo exterior. O barulho terrível dos tiros e dos gritos, eu cito aqui uma frase dessa batalha, e eles meus, gritando tão feroz que semelhavam sobrevindos sobre o ar. Fim da citação. Então, esse barulho terrível compunha uma polifonia sinfônica fechada sobre si mesma, e a ela se contrapunha o solo do urutu branco. E aí eu repito aquela frase que eu citei mais acima, mas um nome só eu falava. Uma voz tão baixa que se confundia quase só com o pensamento. E eu repito de novo o trecho que eu já citei, fortemente falado baixo e que pensado com mais força ainda. A Sinfonia da Guerra convive com a singularidade do solo vocal de Riobaldo e ambas são duas coisas distintas. O som da voz do líder perturba a síntese sonora dos comandados. E, simultaneamente, uma só coisa, pois o solista integra a música orquestral, formando com ela um todo sinfônico, ainda que dissonante, isto é, não sintetizado em um todo harmônico. Não é como se tratasse de uma sinfonia já prevista para conter um solista. Na voz de Riobaldo ecoava uma anafonia, um elemento perturbador do todo, uma singularidade que introduzia desarmonia, mas que poderia ser escutada como uma nova melodia dissonante. Uma outra maneira de dar conta dessa singularidade elusiva é dizer que ela é um fenômeno como que sob os fenômenos manifestos. E que, ainda que seja harmônica com os demais, deles difere. E até mesmo lhes dá a regra de progressão. Recordemos-nos de que Riobaldo, antes de se tornar o urutu branco, designação de um tipo perigoso de cobra venenosa, foi também nomeado de tatarana, lagarta urticante. Nesses dois cognomes, isto é, nesses nomes artificiais, está presente uma forma de assonância, respectivamente a repetição de U e a repetição do A, que ganha especial importância no caso do urutu branco, quando seu nome se reveste das qualidades de um mantra sonoro a ser repetido durante a batalha, sob os ruídos da guerra, pairando sobre eles na mente do líder. Nesse caso, está presente a mesma função mágica que aquela produzida pela pronunciação da palavra assonante abracadabra. A não inação do urutu branco, então eu estou interpretando wei, a não inação. A não inação do urutu branco no tamanduatão é, pois, a não realização de uma singularidade corporal, sonora, mas também visual, tátil, etc., que introduz um ruído na organização vigente, fazendo, no entanto, parte dela. Quando esse signo corporal entra em não funcionamento, desfuncionaliza a unidade anterior,
promovendo a existência de uma nova não existência. É a esse acréscimo que Vargas tinha acesso em sua prática intuitiva do Wu Wei. A dissonância, como novo regime de signos, passa então a vigorar em sua própria ausência. Enquanto dissonância, não há nenhuma fórmula, nenhum caminho ou método a priori que nos leve até ela. Eu ia fazer aqui uma observação que eu vou passar adiante, porque já estamos terminando o tempo, sobre como isso se encontra também em outro lugar, no Páramo, para mostrar que isso não é uma característica apenas do Grande Sertão. Mas, enfim, eu passo essa parte. E aí passo também a última citação que eu ia citar. O editor... desculpe, eu estou pulando essa parte. Em seu texto, A Essência da Linguagem, Martin Heidegger nota que o Tao de Lao Tse é traduzido propriamente por caminho, Weg, mas passa, em seguida, a criticar a noção mesma de propriedade, na qual está contido o pressuposto de que esse caminho é um ente dado, uma coisa, uma rota, unindo dois pontos no espaço. Ao contrário, sugere Heidegger, Tao desmobiliza o sentido mesmo de algo próprio, como palavra originária, nomeia a ausência de nomeação. E aí eu cito Heidegger, talvez se oculte na palavra caminho, Tao, o segredo de todos os segredos do dizer pensante, caso nós deixemos esse nome retornar ao seu indizível e possibilitemos esse deixar. Fim da citação. Menos do que uma ligação entre os dois pontos espaciais, o Tao é o caminho que ele mesmo o Tao é o caminho ele mesmo movente que abriga em seu interior o movimento de tudo o que se move. Relativamente a esses moventes ônticos, pois, o caminho é imóvel. É essa a imobilidade do urso branco sob a frondosa árvore do tamanduatão. A aproximação de Grande Sertão com o pensamento de Heidegger deve, no entanto, proceder com cautela, entre outras razões porque, motivado por evidentes afinidades temáticas, entre elas o Tao, o intérprete menos cuidadoso pode se ver facilmente tentado a projetar o esquema heideggeriano sobre a obra de Rosa, sufocando sua potência própria. A filosofia deve se deter sempre um pouco antes ou um pouco depois da obra, como que na soleira de sua porta, espreitando obliquamente seu interior. Benedito Nunes conseguiu fazer isso com a literatura de Rosa, apesar de suas fortes influências heideggerianas. Em seu artigo intitulado O Mito em Grande Sertão, Veredas, ele explora alguns índices místicos presentes no romance, especialmente os ligados à alquimia, para propor a tese de que o que experimentamos com sua leitura é uma metamorfose da narrativa. Voltaremos a esse ponto mais logo em seguida. Esse desvio por Heidegger foi menos um meio para elucidar a posição de Rosa do que a ilustração de um tipo de procedimento utilizado por ele, a saber, o de deslocar o Tao de seu contexto cosmológico original para uma apropriação contemporânea de seu esquema geral. Mesmo o situacionismo de Debord, aparentemente trazido aqui de maneira tão esdrúxula, ao criar eventos singulares, em grande parte invisíveis para a maioria da população, está afiliado, em certa medida, não certamente ao Tao, mas a certas formas secularizadas da filosofia que poderiam ser compatíveis com ele na medida em que envolvem uma crítica da metafísica ocidental. A resistência ao espetáculo do Debord e a encenação de jogos de guerra, a que ele se dedicou também, são aplicáveis em mais de um ponto ao comportamento de Riobaldo em sua penúltima batalha. Agora eu vou me encaminhando para o final. Em uma nova coincidência de datas, 1956, ano da primeira edição de Grande Sertão Veredas, é também aquele no qual é publicado o texto manifesto de Teoria da Deriva, de Debord. Situado antes da fundação da Internacional Situacionista, ainda no contexto da Internacional Letrista, esse texto começa, no entanto, com o uso da palavra situacionismo. Na definição dos percursos a serem efetuados na cidade, o oposto das promenades românticas, tratava-se de eliminar o acaso das escolhas, pois o acaso é sempre conservador, envolvendo a adoção de hábitos inconscientes. Para romper com os campos de força do acaso, era preciso definir os objetivos e os percursos de antemão. A partir dessa orientação espacial, novas forças psicogeográficas seriam despertadas. Tais derivas podem ser feitas solitariamente ou com poucas pessoas, 2 ou 3. Não se trata nunca de uma política de massas. Em uma dessas derivas, Debord nos informa que, eu cito, ao sujeito é pedido de ir sozinho em uma hora que é determinada em um lugar fixado para ele. Ele é liberado das penosas obrigações do encontro comum porque ele não tem ninguém para esperar. Pode-se até mesmo pedir por telefone um outro encontro possível a alguém que ignora aonde o primeiro o conduziu.
vê-se os recursos quase infinitos desse passatempo. Fim da citação. Não era para ter um tipo de encontro possível que Reobaldo caminhou ao anoitecer até as veredas mortas? E não estaria ele no tamanduatão imóvel, esperando ninguém? Em que consiste, então, propriamente a metamorfose alquímica de Reobaldo no tamanduatão e na encruzilhada das veredas mortas? Nesse peculiar romance de formação que é Grande Sertão, não são as experiências mundanas, seus amores, suas guerras, suas dúvidas, que transformam paulatinamente o herói, mas sim uma trajetória subterrânea, de certa forma inacessível à sua consciência. Esse percurso, vereda ou dao, não se encontra no conteúdo narrado, revelando-se antes através dele na palavra escrita. É no cruzamento entre o registro oral da fala de Reobaldo, representante de um arcaísmo rural já quase desaparecido, e o registro escrito do ouvinte, né, do senhor, do doutor, homem culto da cidade contemporânea, que a travessia se realiza. Então, eu queria terminar aqui mostrando que talvez a travessia seja propriamente linguística, né? É importante notar que no transpassamento mútuo entre a leitura silenciosa da linguagem escrita e a escuta da linguagem oral, o processo de fazer com que o nome se torne novamente não dito sobrevém na sinestesia entre visão e audição. Ou seja, o que importa na oralidade registrada, por escrito, não é seu caráter documental de uma cultura arcaica, ou pelo menos não é só isso, mas sua vocalidade. Em um livro interessante, recente, de um pesquisador que eu não conhecia antes, que se chama Eric Soares Nogueira, e o livro se chama Os Sentidos da Voz, Vocalidade em Guimarães Rosa, o Nogueira explora a presença da voz em diversas obras de Rosa, concluindo que, eu cito, o prazer sensório da palavra a ser escutada e saboreada na voz de quem lê é certamente o que a vocalidade em Guimarães Rosa nos faz sentir. Ainda, segundo Nogueira, ele diz, esse prazer também passa pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. Fim da citação. O que essa sinestesia realiza, porém, é mais do que o prazer da leitura, na minha opinião. Trata-se de ver o que não pode ser escutado e de ouvir o que não pode ser visto. Lembremos nesse ponto que o Tao Te Ching começa com essa advertência. Eu cito: o curso que se pode discorrer não é o eterno curso. O nome que se pode nomear não é o eterno nome. É na transição de um domínio sensível para o outro que o sem fundo da linguagem se mostra ou se subtrair de forma fugaz. Ao mostrar sua não aparição, o sentido da voz, tomando a palavra sentido, tanto quanto participe do verbo sentir, quanto sinônimo de significado, é o portador de uma epopeia da linguagem. A sonoridade da voz de Reobaldo afeta a escrita do doutor, ouvinte mudo, que ao transcrever o que auscultou, não o faz sem contaminar a leitura silenciosa dos modernos com o arcaísmo da fala de seus conterrâneos tão distantes. Por outro lado, a escrita atua sobre a voz, transfigurando-a com sua erudição silenciosa, adquirida na quietude dos gabinetes e das bibliotecas. Grande Sertão é, pois, composto sob a forma do diálogo platônico, com a ressalva de que, ao invés de uma interlocução e de seu registro por escrito, os dialogantes pertencem a mundos distintos, o mundo erudito da escrita e o mundo popular da fala, os quais só se tocam em seus limites confusos. Bom, agora eu vou terminar mesmo, porque eu já falei muito. Então, eu termino. Mais do que a transição entre cultura popular, oral, e cultura erudita, escrita, porém, é a mistura entre som e imagem, palavra dita e palavra lida, ambas pertencentes ao nível da criação linguística, que é realizada ao longo do livro. Nessa alquimia, é a escritura vocalizada, idêntica à vocalização escrita, que se torna autônoma em relação aos fatos narrados, referindo-se então apenas a si mesma como a uma potência infinita. A sinestesia entre visão e escuta anula os significados da saga narrada, apontando para o não ser. Lembremos-nos a esse respeito que o Urutu Branco, montado em seu cavalo Ciruís, na Batalha do Tamanduatão, repetiu um só nome fortemente falado baixo, como um mantra vocal. Não é? Esse episódio, por sua vez, é contrastado com um grito preso na garganta, não dito no paredão, mas se une ao pedido de luz nas veredas mortas. Não é? Vocês lembram que lá nas veredas mortas o Reobaldo, a uma certa altura, diz: remordi o ar, Lúcifer, Lúcifer, aí eu bramei desengolindo. Que a resposta a esse pedido seja não, nada, mostra que a sua única réplica vinha do que não existe, paradoxal reação de coisa alguma, a qual, diante da segunda e da terceira injunções que Reobaldo lança, só encontra um outro silêncio. Mas foi aí, continua aquele que virá a ser o Urutu Branco,
diante desse não ser, foi aí que o pacto foi celebrado. Porque não existe, ele me ouviu. O silêncio revela-se assim ser a gente mesmo demais, em excesso, se vocês quiserem, lá do Getúlio Vargas. E a ciência da noite fez, e aí essas são as palavras do Grande Sertão, como que adquirisse minhas palavras todas. Essas palavras todas são as de Reobaldo e de Rosa, faladas e escritas em uma mistura inefável. Nem filosofia, nem literatura, como assinalamos com as nossas duas epígrafes a esse texto. A linguagem torna-se, então, um absoluto, uma irrealidade em si, uma oração. Obrigado.